Total de 5 minutos, deputado Senhor Carlos presidente, Gianazzi. senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Nesta semana, a Assembleia Legislativa, a base do governo e alguns dos seus aliados, principalmente do ponto de vista ideológico, votou a famosa farsa nefasta e perversa e cruel da reforma da Previdência. Nós votamos contra, obstruímos, enfim, fizemos todo um esforço para que a reforma não fosse aprovada, e ela era representada por dois projetos, uma PEC e um PLC. Ambos foram aprovados. E eu falo muito que é uma reforma cruel com os servidores e servidoras, ela é perversa, porque ela retira, de fato, direitos previdenciários e confisca salários. Essa reforma tem muitas perversidades. E por mais que nós tínhamos falado sobre isso, denunciado e conversado com vários deputados, apresentando, inclusive, números das principais causas da suposta crise fiscal do Estado de São Paulo, apresentada pelo governo, que nunca era muito clara, falava de uma crise fiscal, orçamentária, nós apresentávamos dados o tempo todo falando da dívida ativa, da dívida pública, da política de desoneração, da dívida passiva, que é o que o Estado deve para São Paulo Previdência. Lá na época do IPESP ainda nós debatemos isso, tentamos instalar uma CPI, que foi obstruída pela base do governo em 2007. Mas o fato é que agora, infelizmente, a perversa reforma foi aprovada num clima de muita tensão, né, com a tropa de choque dentro da Assembleia Legislativa, reprimindo os servidores dentro e fora da Assembleia Legislativa, isso a pedido do presidente da Alesp, Cauê Macris, e também de um processo extremamente autoritário do ponto de vista regimental, do ponto de vista, por exemplo, de algo que não se utiliza mais aqui na Assembleia Legislativa, que é o relator especial, a relatoria especial, que, embora conste no regimento, mas esse regimento é da época da ditadura militar ainda. Essa figura do relator especial tinha que ser banida, ela não poderia mais ser utilizada, como não está sendo utilizada essa figura. Mas, para a reforma da Previdência, ela foi utilizada, né, porque é um mecanismo autoritário de tramitação de projeto aqui. Então, não houve debate nenhum nas comissões, praticamente, dos dois projetos, em todas elas com relatoria especial. Depois nós tivemos até um fechamento da Assembleia no ano passado, me lembro que ninguém entrava, ninguém saía daqui, ela estava sitiada, e agora, dessa vez, a reforma foi aprovada de uma forma deplorável, né? Mas eu queria trazer aqui, deputado Coronel Telhado, alguns aspectos da perversidade da reforma da Previdência. E quero fazer isso durante as minhas intervenções. Não vou terminar numa única intervenção, mas hoje eu queria levantar duas perversidades da reforma da Previdência que os deputados e deputadas votaram, né? Uma delas é a redução da pensão por morte, que é muito grave, né? Há uma redução de 60% para 60%. Né? Se um policial morre, um agente do sistema prisional, se um professor falece, a sua esposa só vai receber 60% da pensão de morte. Se ela tiver filhos, reduz para 50% e vai ter 10% por filho, no limite de até 100%. Então, a pensão de morte foi reduzida no Estado de São Paulo. Os servidores, né, vão ter aí um baque, um prejuízo enorme, e principalmente numa área sensível, quando há o falecimento de um membro da família que sustenta a família vai ficar na mão, ela vai ter uma redução drástica dos vencimentos, dos proventos, quando ela mais vai precisar, né, ela vai ser abandonada praticamente pelo Estado. Haverá uma redução quase que pela metade da pensão de morte. Então, e os deputados da base do governo votaram isso. E estão felizes, votamos, conseguimos aprovar a reforma da Previdência, muitos deles fazendo propaganda nas suas redes sociais como uma coisa boa. Não consigo entender, deputado Telhado, como que um deputado acha que é bom reduzir a pensão de morte de professoras e professores,
de servidores, dos escreventes, dos servidores do sistema prisional, da Polícia Civil e de tantos outros setores importantes do funcionalismo público e da saúde. E, por fim, mais um último aspecto que eu queria levantar hoje, porque são muitos, é a questão da redução do provento de aposentadoria ou de pensão, porque agora, no novo cálculo da reforma, os proventos serão puxados para baixo, porque é uma mudança na base de cálculo para a construção do salário ou do provento do aposentado. Agora, pela nova lei, será também levado em conta os salários iniciais, que são os mais baixos, e eles puxam a média salarial da base de cálculo para baixo. Então, os servidores vão trabalhar mais, contribuir mais, porque tem o confisco salarial, e depois que eles se aposentarem, eles recebem menos. Então, duas perversidades: redução da jornada da pensão por morte e diminuição do salário do aposentado e do pensionista. São duas das muitas perversidades da reforma da Previdência. Essa que foi a reforma do Dória, votada aqui pelos deputados do governo e os seus aliados. Muito obrigado, senhor presidente.